Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós começamos a estudar sobre o que é urbanização, sobre o processo de urbanização em alguns países do mundo e no Brasil. Lembrando que a urbanização, gente, ela é impulsionada pelo desenvolvimento industrial e que urbanização e crescimento urbano são processos diferentes, tá? Número 1. Que elementos você identifica na paisagem fotografada? Essa é a paisagem que está na página inicial do capítulo de vocês. É uma imagem de Belo Horizonte, mostrando a urbanização da cidade de Belo Horizonte com a serra ao fundo. Além das construções, edifícios e casas e da vegetação, a serra ao fundo. Número 2. Em sua opinião, esses elementos são comuns a todas as cidades? Por quê? Bom, gente, é importante percebermos que cada cidade ela passa por um processo de crescimento diferente. Então, nós vamos encontrar cidades menores que não possuem todo este nível de verticalização, que é a construção de prédios. Nós vamos verificar também cidades menores, mais calmas, com que predomina a construção de casas pequenas, né? De casas e não de prédios, edifícios. Então, existem cidades que ainda não estão verticalizadas e existem cidades litorâneas também. 3. Quais elementos da paisagem você também observa no seu município? Bom, é uma resposta pessoal, tá? Mas o que a gente pode perceber também no município é a cidade, né, com uma serra. A gente pode perceber também a construção de vários edifícios, ruas asfaltadas, né? Então, a gente percebe um processo urbano na cidade. Página 101. Diferencie urbanização de crescimento urbano. A urbanização é o processo que ocorre quando há migração do campo para a cidade. Quando a população da cidade ela cresce mais que a população do campo. Já o crescimento urbano é o crescimento da cidade, a expansão da malha urbana da cidade. É quando essa cidade ela vai se modernizando. A urbanização, gente, é o crescimento populacional da cidade será maior que da zona rural. Na sua opinião, por que muitas pessoas deixam o espaço rural e passam a viver nas cidades? Por conta do processo de industrialização e a consequente mecanização do campo, maior oferta de empregos na cidade, maior acesso a serviços básicos na cidade. 3. Qual é a explicação para a diminuição relativa ou conforme o país também absoluta da população rural e para o grande aumento da população urbana? População relativa, gente, é a população concentrada, é a distribuição da população por local, a densidade demográfica. A população absoluta é a população total, tá bem? O êxodo rural ou migração rural-urbana ou a industrialização e a modernização da sociedade, que vai levar à urbanização pela menor necessidade de mão de obra no campo devido à mecanização. E o advento de novos empregos nos setores secundário e terciário. E esses setores, normalmente, eles estão localizados nos grandes centros urbanos. Quando predominavam na economia brasileira as atividades primárias de exportação, do século XVI até o início do século XX, mesmo ocorrendo o crescimento no número e na expansão das cidades, a população urbana representava entre 6% e 8% do total. Por que a população urbana permaneceu mais ou menos estável neste período? Bom, gente, primeira coisa, lembrar o que são as atividades primárias. É o setor primário: pecuária, agricultura e extrativismo.
A maioria da mão de obra se dedicava às atividades primárias, exercidas normalmente no meio rural. Com isso, a população urbana permaneceu proporcionalmente estável, entre 6% e 8% do total, ou seja, não havia intensas migrações do campo para a cidade, que é o processo fundamental da urbanização. 2. De acordo com o gráfico, ocorreu uma diminuição da população rural em relação à população urbana no período entre 1991 e 2010. O gráfico ele está na página 104 do livro de vocês. Este gráfico ele apresenta o crescimento da população urbana em relação à população rural. Sim, houve uma diminuição, pois a população rural diminuiu de 35,8 milhões, cerca de 24% da população, em 1991 para 25,5 milhões em 2010, 16% da população. Bom, nós finalizamos a correção, agora nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro de vocês. Vamos continuar estudando sobre urbanização. A partir da página 105, as cidades, sítio urbano e situação. Mas afinal, o que é a cidade? Como você define a cidade? Você entende bem o que é cidade? A diferença da cidade para o campo? Então, as cidades, gente, são os aglomerados urbanos. São nas cidades onde abriga maior infraestrutura, maior rede de transportes, maior número de construções, maior número de comércios, de indústrias, de instituições financeiras, de escolas, de bancos, de faculdades, de hospitais. Então, estas são as cidades. Agora, o que é o sítio urbano? O sítio urbano é aquela área, é a região onde a cidade ela se constrói. É a posição geográfica da cidade, é a localização desta cidade. Então, este é o sítio urbano. É a área ocupada pela cidade. É o terreno com suas características de relevo, né? Algumas cidades elas se situam em áreas litorâneas, em planaltos interiores, no sopé de serras, né, na base das serras, e assim por diante. A área desta cidade, o sítio urbano desta cidade, vai influenciar nas características desta cidade e no crescimento urbano também desta cidade. Por exemplo, Rio de Janeiro tem muitos morros que são sujeitos a desabamentos em função da chuva, né? A terra ela vai ficar pesada, encharcada e vai acabar desabando. Essas são áreas que são desvalorizadas pelas imobiliárias, não tem muito valor comercial. Que essas áreas elas vão sendo ocupadas por comunidades. Geralmente a população de renda mais alta no Rio de Janeiro vai morar, né, vai viver próxima à orla marítima, nas regiões mais bem localizadas, geograficamente falando, e nas regiões que vão oferecer melhores condições de vida para manter o alto padrão de vida dessas pessoas, né? Que é a classe que possui uma renda mais alta. Em outras cidades do país, onde há muitas comunidades, como São Paulo, Recife, Belém, por exemplo, essas habitações se localizam em terrenos baldios espalhados. E o que é a situação, gente? O sítio urbano é a área, é o local onde a cidade cresce, onde a cidade se expande. E a situação? É a situação que essa cidade oferece em função da sua localização, em função das suas características. O sítio urbano, ele não muda, ele é permanente. Já a situação, ela pode mudar. A situação, ela pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, dá um exemplo bem simples para vocês. Em 1549, a cidade de Salvador ela foi criada para ser a capital do Brasil durante o período colonial. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a situação de Salvador mudou.
Por quê? Salvador deixou de ser a capital do Brasil e passou a ser o Rio de Janeiro. Da mesma forma, na década de 1960, a região central do Brasil, a região centro-oeste, abrigou, né, a capital do país, Brasília. Então, a região centro-oeste teve uma outra importância. Então, a situação ela vai mudando ao longo do tempo, né? A situação ao contrário da localização absoluta. A localização absoluta é o sítio urbano, é a posição geográfica. Não é algo fixo, pelo contrário, é dinâmica, pois se altera com as mudanças históricas. A função das cidades. A função da cidade, gente, é a razão pela qual a cidade se expandiu. A função das cidades pode permanecer a mesma desde a sua origem ou mudar ao longo do tempo. Há cidades que vão acumular diferentes funções, principalmente aquelas cidades maiores, né? A função de uma cidade também pode ser definida pela atividade na qual a cidade ela se destaca. Neste quadro aqui nós temos algumas funções. Algumas cidades vivem ou se desenvolvem em função do comércio, outras em função das indústrias que nelas existem, outras dependem bastante do turismo e assim por diante. A cidade ela vai se destacar pela sua função principal. Como eu falei, uma cidade ela pode abrigar várias funções. Nesta tabela aqui nós temos algumas funções: político-administrativa, Brasília, Washington, industrial, São Bernardo do Campo, Volta Redonda, Cubatão, comercial, Uberlândia, Cidade do Panamá, portuária, Paranaguá, Santos, turística, Guarujá, Camboriú, Búzios, Campos do Jordão, religiosa, Aparecida, Juazeiro do Norte, Fátima, Meca, militar, Natal, Resende, universitária, Viçosa, São Carlos. Existem outras cidades também que possuem outras funções. Existe a função financeira, que são aquelas cidades que movimentam grandes somas de dinheiro, né, como Nova York, Tóquio, São Paulo, Hong Kong. Existe a cidade cultural, que pode ser aquela cidade histórica, né, ou aquela cidade religiosa, que é o caso do Cairo, que é o caso de Coimbra, de Ouro Preto. Existem as cidades residenciais ou as chamadas cidades dormitório. Geralmente são aquelas cidades próximas aos grandes centros urbanos. As pessoas que moram nessas cidades menores, próximos aos grandes centros urbanos, saem de suas cidades cedo para trabalhar e retornam para dormir. Exemplo, Ribeirão das Neves, exemplo, Iberité. Existem as cidades científicas e tecnológicas. São aquelas que apresentam grande concentração de universidades, como centros de pesquisa, como Boston, Berkeley, dentre outras. Então, as cidades elas vão acumulando funções de acordo com seu desenvolvimento, com a sua estrutura, com a sua condição, né? Vamos dizer assim. Em geral, quando uma cidade é grande, acima de 500 mil habitantes, ou mesmo média, ela exerce diferentes funções. Exemplo, Rio de Janeiro. É uma cidade comercial, portuária, industrial, turística, político-administrativa. São Paulo é um centro urbano financeiro, industrial, comercial, cultural e político-administrativo. Centro e expansão das cidades. O que é o centro da cidade? O centro é porque está no meio da cidade? Não. O centro é por conta das características deste lugar. O centro ele vai se destacar em função da sua estrutura, das suas condições, do seu desenvolvimento. Geralmente o centro é aquela região da cidade que é mais desenvolvida. É aquela região da cidade onde o fluxo de pessoas, de veículos é maior, onde apresenta mais instituições financeiras, o comércio é mais movimentado. Então, o centro ele não precisa exatamente estar no meio, no centro, tá bem?
O centro de uma cidade ele não se define pela localização, ele se define pelo movimento e pela concentração de pessoas, do comércio e das construções neste centro. Geralmente, aquelas cidades que são maiores, que possuem um desenvolvimento industrial e econômico maior, elas abrigam mais de um centro. As pequenas cidades, elas possuem um centro principal, que é o centro onde abriga todos os serviços. E este centro, embora ele seja principal nas pequenas cidades, ele também é menos movimentado, tá? Nas pequenas cidades, o fluxo de veículos e de pessoas é menor. Uma cidade, gente, ela pode crescer de duas maneiras. Ela pode crescer verticalmente, é a construção vertical, de baixo para cima, e horizontal, é o crescimento horizontal da cidade, que vai ter a expansão do espaço urbano, né? No crescimento horizontal, há a expansão da periferia. O que é a periferia? São as áreas mais afastadas do centro principal. São as áreas mais distantes. Geralmente, as periferias no Brasil são regiões mais carentes, com estruturas mais carentes, com a carência, com a falta de serviços básicos essenciais. Aqui no Brasil, a gente costuma fundir os dois termos, que é periferia e favela ou aglomerados, mas os dois não são a mesma coisa. Costuma-se fazer essa confusão porque, geralmente, esses aglomerados, eles estão mais afastados do centro principal, mas aglomerados de periferia não é a mesma coisa. Periferia é aquilo que está afastado do centro, tá bem? Do centro principal. Em alguns países, como Estados Unidos, as periferias, né, que também são chamadas de subúrbios, esses locais são muito valorizados. São os locais onde as pessoas de alto poder aquisitivo procuram para construir as suas residências, porque são locais mais calmos, locais mais tranquilos. Esse processo aqui no Brasil, gente, a gente já pode observar, mas é bem diferente. Esse processo de afastamento das pessoas de poder aquisitivo mais alto da região central, ele se dá com a construção de condomínios de luxo, com a construção de condomínios fechados, tá bem? Essas pessoas, elas estão fugindo dos problemas dos grandes centros urbanos. Quais são esses problemas? Problemas de violência, problemas de poluição, de trânsito, dentre outros, né? Quando uma cidade, gente, ela cresce muito, a sua malha urbana, ela cresce muito, ela acaba se encontrando com outra cidade. Esse encontro acaba tornando difícil delimitar onde começa uma e onde termina a outra. Esse processo, gente, chama-se conurbação. Conurbação, então, é o crescimento da malha urbana de dois municípios que acabam se encontrando. Então, esse processo de conurbação vai haver o encontro de uma cidade com a outra. Nessa imagem de satélite aqui, a gente consegue perceber isso claramente. Conurbação entre as cidades de Osasco, aqui à esquerda, e São Paulo à direita. Essa linha vermelha aqui está marcando a divisão das cidades, o limite das cidades. Mas a gente não consegue saber onde começa, onde termina São Paulo e onde termina Osasco, justamente por conta da conurbação, do crescimento da malha urbana. Vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São perguntas, gente, para fixar o conteúdo, tá? Não são atividades diretamente do livro. Copiem as perguntas no caderno. Se for preciso, assistam novamente a videoaula, leiam o livro, façam anotações, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.